7º dia da novena, nós somos convidados a ler na Palavra de Deus o quanto Deus é rico em misericórdia. E hoje nós queremos nos deter na parábola, na história contada por Jesus, da ovelha que se perde, e o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Deus é sempre a misericórdia em pessoa. Deus não, em nenhum momento, Deus deixa de olhar com misericórdia, porque Ele é a perfeição. E Deus olha ao mundo sempre com o olhar da misericórdia. Faço a pergunta para nós: como eu olho o mundo? Com que tipo de olhar, com qual perspectiva? Como que eu olho o mundo? Com que tipo de olhar? Por exemplo, a juventude. A juventude está perdida. É só bagunça. Será que é só isso? Então é um tipo de olhar que eu tenho, né? Por exemplo, a quem usa óculos, é a forma como eu coloco os óculos é que eu vou ver o mundo. Então, se eu olho o mundo, por exemplo, como moralista, eu vou ver sempre assim. Se eu olho o mundo com um caráter pessimista, eu sempre vou ver o quê? Pessimismo no mundo. Se eu olho para aquela pessoa somente no caráter de julgamento e condenação, eu não vou ver outra saída para a pessoa. Por isso que aqui é importante olharmos para Deus. E Deus olha ao mundo sempre com misericórdia. Porque senão Deus já tinha acabado. Não valeria a pena. No Antigo Testamento, tem lá algumas passagens. Por exemplo, a primeira passagem que vai dizer, dos 11 capítulos do Gênesis, quando Deus cria o mundo, e daí o mundo se perde no pecado, e daí Deus fala: olha, maldito o dia que eu criei o homem e a mulher. E daí vem Noé, e Deus de novo volta atrás. Se a gente lê isso aí, pô, mas então Deus voltou atrás? Não. Mas era o jeito do autor sagrado dizer que o pecado foi tão grande que a tal ponto mexeu com Deus. A tal ponto de Deus ter se arrependido de ter criado. Mas não, Deus jamais se arrependeu. E tem outras passagens lá do Antigo Testamento que vai dizer isso. Agora, no Novo Testamento não tem uma passagem. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele veio mostrar a misericórdia do Pai. Portanto, a misericórdia de Deus, quando nós ouvimos Santa Faustina dizer, é a última tábua de salvação, isto é, então é até o fim da vida. Até o fim, Deus sempre vai ser misericórdia. Não tem limite para a misericórdia de Deus. Então aqui, irmãos e irmãs, precisamos aprender a olhar o mundo, olhar a nós mesmos e aos outros, sempre com o olhar de Deus. Deus olha o mundo com amor. E o Evangelho que hoje nós ouvimos, nos fala sobre a parábola das 99 estão juntos lá, juntas, e uma se perde. E Deus vai em busca daquela que se perdeu. Portanto, contar 1, 2, 3, é fácil. Agora 100 tem que ser bom. Por exemplo, você tem lá, por exemplo, você tem 5 filhos, né? E em casa nós somos em 5. Às vezes, já com 5, às vezes a mãe, será que já estão todos em casa? Agora imagine 100.
E para a pessoa sentir a falta de uma, é porque o pastor conhecia muito bem o seu rebanho. Para você se dar conta que uma falta, é porque o pastor tinha intimidade com o seu rebanho. Jesus, ele quer nos mostrar que cada um de nós é conhecido por Deus. Cada um de nós tem o seu nome diante de Deus. Para Deus, nós não somos mais um no rebanho. Eu tenho nome, sou conhecido e amado por Deus. Nós não somos um a mais na massa. No mundo em que nós vivemos, a tendência é essa. É um a mais na massa. Eu acho que não tem coisa pior do que você ser um a mais na massa. Nos dá uma carência, uma tristeza interior. Ser um mais a massa. Por isso que hoje a igreja nos fala sobre a comunidade. Quando nós falamos de comunidade, nós estamos falando de pessoas que se conhecem, que são tratadas pelo nome, não uma mais na massa. Na comunidade rural, todos se conheciam, se visitavam e se ajudavam. Na comunidade urbana, encontramos mais dificuldades para isso. Porém, não é o fato de nós vivermos numa comunidade urbana que somos anulados em ser sociáveis. Não é o fato de eu viver numa comunidade urbana, numa comunidade maior, que então eu já não preciso conhecer ninguém, posso viver sozinho. Não, gente. A pessoa que se isola corre um grande perigo de morrer. Nós crescemos como pessoas vivendo com os outros. A ovelha que se perde. E de novo, o pastor traz ela para o convívio do Senhor. Quem é da área médica, e as mães aqui vão saber mais do que eu, que a criança, assim se fala hoje, que a criança nos primeiros meses de vida, ela pode vir a morrer se ela não tiver afeto humano. Já tem, neurologistas falando isso. Portanto, a necessidade do outro é algo fundante para a minha vida humana. Eu não posso viver isolado sozinho, não posso, isso me leva à morte. Eu posso cair numa doença mental. É claro que eu tenho os meus direitos a ter os meus momentos de solidão, mas eu não posso me fechar num quarto e falar assim, eu me basto. Não, você precisa do outro. Nem que seja para brigar, mas precisa do outro. Precisa. Gente, isso é sinal de uma saúde mental. De uma saúde mental. Não só espiritual, mas mental. A pessoa que se isola, a pessoa que vive sozinha, não comunica-se com ninguém, é um grande perigo. E aqui eu não estou falando só no nível de família, não. Porque se você não se dá com a família, mas você tem que ter outras pessoas, vizinhos. Por que eu digo isso, gente? Quando existia a comunidade rural, isso não precisava ser dito, porque isso lá era natural. Na comunidade urbana, parece que é algo um pouco mais difícil. Quem aqui veio do interior? Então, talvez na época em que vocês vieram, talvez Curitiba se parecia com algo rural,
sítio cercado, capão raso, portão, na época das vacas. Só que hoje, quem vem hoje para uma cidade grande, a pessoa sente aquele, mas aqui, aquele negócio que se falava antes, só se cumprimenta, o cara veio do matão. Gente, cumprimentar o outro é sinal de saúde mental. Se você se isola, se você se fecha, é perigosíssimo. Você precisa do outro. Não basta você viver sozinho, isolado. Esta ovelha que se perde, Jesus vai em busca dela e atrás para o convívio da vida. Procuremos nos convencer de que sou conhecido e amado por Deus. Deus sempre vai em busca de mim. Deus me carrega nos ombros. Eu estava lendo hoje sobre esta imagem, e normalmente uma ovelha não é quietinha. Ela se esperneia, ela dá coisa para tudo que é lado. Por que ela está quietinha? Calminha. E teve um biblista analisando lá, ele diz assim: tem a ver com sofrimento, educação e confiança. Ele dizia assim: não, porque aquela ovelha que se perdeu, e Deus foi em busca dela e agora atrás do homem. Mas daí o cara diz assim: se ela se perdeu, é porque ela não tinha uma intimidade com o pai, com o pastor. O que os pastores antigamente, na época de Jesus, faziam? Hoje não se tem, Disse que a ovelha, ela tinha que ser guiada sempre, para ela ter boas pastagens, porque senão ela poderia comer qualquer pasto, e ela poderia ficar doente por isso, poderia pegar ervas daninhas e assim por diante. Por isso que o pastor sempre tinha que guiar a ovelha. A ovelha não se guiava sozinha. Só que para a ovelha ser guiada, ela tinha que confiar no pastor. E daí o biblista comenta: mas se a ovelha é virada no escambau, pula para cá, pula para lá, igual um cabrito, o que o pastor fazia? E aqui que me chamou a atenção. Não estou dizendo, mas é o biblista de Roma que comentou isso aí. O pastor pegava o cajado, quebrava os pés da ovelha. Ai, que dó, mas pera lá. Daí a ovelha com as pernas quebradas, vinha, enfaixava, cuidava dela, colocava nos ombros, que daí ela doente, ela quieta. E durante esse tempo, que ela ia ficar enfaixada e nos ombros do pastor, seria o tempo de ela pegar confiança com o pastor. Interessante aqui a meditação. É o jeito que o biblista explica para que a ovelha confie no seu pastor. Então, olhando para aquela ovelha nos ombros do pastor, é aquela ovelha machucada. E aqui, gente, não vamos pensar que é Deus que quebrou, mas às vezes pode acontecer com a gente também. Vamos trazer para a realidade. Você que andou por caminhos tortuosos, se quebrou todo. E agora você volta para Deus, e Deus põe você no ombro, e você se deixa cuidar por Ele. E esse tempo você vai o que mais? Confiar nele. Então, eu acho que tem um pouco de sentido nesta explicação que o biblista dá. É o jeito de nós olharmos a serenidade da ovelha, a calmaria que a ovelha se encontra,
machucada, ferida, né? Porém cuidada, enfaixada, né? pelo pastor. Então vamos pedir, irmãos e irmãs, por isso que carrega ela aqui, não no colo. Que é interessante, porque se é no colo, vai machucar, e ali aqui você dá liberdade às pernas dela. Então acho que tem, eu acho que não é o mesmo, né? Mas eu acho que nos ensina e nos explica muito bem esta imagem, né? Somos muitas vezes esta ovelha ferida, machucada, porém cuidada pelo Pai. E cuidada pelo Pai é para que a gente possa confiar mais nele e não, né, se afastar sozinho, porque daí a gente